história de um caso onde eu tive mais proximidade, né, de um assassino em série, um psicopata. Foi justamente o que baseou o meu livro, né, Corumbá, Ritual das Sete Mulheres, a face do serial killer, que é o José Vicente Matias, conhecido por Corumbá. Bom, como foi essa história, né? Quem foi Corumbá? Quem é esse indivíduo que cometeu tanto mal no nosso país? Corumbá, na verdade, ele foi um assassino em série, né, que canibalizava as suas vítimas, tá bom? Após um ato muito bárbaro que ele praticava, das torturas, dos crimes em si, canibalizar as suas vítimas. Inclusive, foi muito comparado há pouco tempo com o Jeffrey Dahmer, né, que foi um dos assassinos em série dos Estados Unidos, mais conhecidos dos Estados Unidos, onde ele canibalizou vários rapazes, né, que ele matou. E fizeram uma comparação justamente aqui com Corumbá em relação a esse caso. E ele, como é que surgiu essa situação? O delegado Solon, grande policial, delegado de polícia aqui do Civil do Maranhão, trabalhava em Barreirinhas e foi acionado em março de 2005 quando foi encontrado um corpo, né? Um cadáver, um corpo, em uma cova rasa, lá na praia de Atins, né? Que nós chamamos aqui no Maranhão, faz parte de Barreirinhas, um lugar muito bonito. É deserto, né? Frequentado por muitos turistas mesmo. Barreirinhas é uma das cidades mais lindas do mundo. Na verdade, os Lençóis Maranhenses, né? É um local paradisíaco, realmente espetacular. Então, é frequentado por vários turistas do mundo inteiro. E as pessoas acostumaram a conviver com essas pessoas que vêm de fora. Então, todo santo dia tem centenas e milhares de pessoas de fora naquela cidade. E com isso, não estranharam quando a vítima foi reconhecida como uma alemã que frequentava a área lá também há um tempo, que ela, inclusive, havia comprado um terreno lá na região para construir uma casa também lá no Atins. É uma área, como eu falei para vocês, é deserta, longe, mas é muito paradisíaca. E com isso, ela foi reconhecida, né, depois de ser encontrada. Os colegas fizeram lá, né, chamaram a perícia, fizeram a perícia, e ela foi reconhecida como a vítima desse caso. Durante a investigação, o delegado Solon levantou que ela estava caminhando, foi vista, né, chegando lá na região, né, caminhando com um indivíduo que não sabia o nome, ninguém sabia o nome dele, mas era como se fosse um hippie, né, e depois foi descoberto que era um artesão, mas ninguém sabia o nome dele. Alguns chamavam de Pedro, falavam que era Pedro o nome dele, mas ninguém sabia. Durante as investigações, outro colega entrou no caso também, que o negócio começou a ficar mais difícil, né? E outro colega também, o Melônio, o delegado Melônio, que é o regional da cidade de Rosário, que faz parte da regional, é a regional lá onde abrangia Barreirinhas, e eles começaram a investigar. E com isso descobriram que ele tinha vindo para Barreirinhas com uma mulher que também estava desaparecida, né? E de lá ele sumiu, simplesmente sumiu. Outras pessoas que o viram, né, disseram que tinha pego um ônibus aí para São Luís e sumiu. Com essa situação, eu era o regional, perdão, eu era o delegado, eu era o superintendente da capital, né, comandava a capital, e com a informação que ele estaria aqui na capital, após muita investigação, eu fui acionado e descobrimos que ele estava em uma pousada no centro de São Luís. Ao descobrir isso, a sua localização, claro que isso aí tem vários meandros, né, a investigação é bem detalhada, né, mas, resumindo a história, nós fomos ao local e lá descobrimos que ele tinha saído com uma turista há uns dias antes, para outra turista, né, supostamente uma argentina, mas depois descobrimos que não era argentina, era espanhola, na verdade, e teria ido para Alcântara, né, conhecer a cidade de Alcântara, que também é outro lugar paradisíaco, muito lindo aqui no Maranhão. Foi a primeira capital do estado do Maranhão, uma cidade turística e, ao mesmo tempo, uma cidade que tem um fator moderno, né, de modernidade muito grande, porque lá existe o CLA, que é o Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara. E com isso, dá muitos turistas também, vários, né? Todo dia tem turista naquela cidade. E o que chamou a atenção foi que nós chegamos lá na pousada, uma informação que nós tivemos que ele tinha saído com ela, retornou sozinho, dizendo que a espanhola, né, a turista, tinha ficado lá na cidade. E ele passou algum tempo lá, de volta, mais um dia, e lá tinha ido embora. Aquilo chamou a atenção. Quando me falaram isso, eu desconfiei, inclusive naquele momento, que poderia estar ocorrendo, que poderia ter ocorrido outro crime
E isso começou a me chamar a atenção, eu fiquei muito preocupado, e foi uma equipe, falamos com o delegado-geral na OP, doutor Nórdico, né, no dia, o próprio secretário de Segurança, que é o Raimundo Cotrim, e foi encaminhado uma equipe da Polícia Civil junto com o Grupo Tático Aéreo, à época, para a cidade de Alcântara, para tentar ver se encontrava algum rastro dessa mulher, dessa suposta turista, se ela estava viva ou não, o que, é que tinha acontecido. Ao chegar no local, as investigações levaram a uma praia deserta que existe lá na cidade. Lá são várias praias bonitas. E descobriram também o corpo dessa turista enterrado do mesmo jeito que a alemã, né? Inclusive com a mesma forma, modus operandi, com a pancada na cabeça do mesmo lado, morta na praia, enterrada lá numa cova rasa. Então aquilo nos chamou a atenção e percebemos que poderia ser um assassino em série pela forma, né, pelo modus operandi que ele estava agindo. E segundo informações das pessoas que conviveram com ele na pousada, ele ia conhecer a Amazônia. Eu sou de Belém do Pará e sei que a porta da Amazônia é Belém, né? Então isso me veio na cabeça assim, que ele provavelmente teria ido para Belém ou região. E formamos duas equipes e as equipes foram para Belém do Pará procurar, né, o indivíduo. Durante esse meio tempo, foi descoberto de uma forma muito inusitada a identificação do suposto Pedro ou Ripe, que ninguém sabia quem era. Na verdade, o nome dele não tinha nada de Pedro. O nome dele, inclusive no hotel, na pousada, não tinha cadastro nenhum, um absurdo na época, nós achamos, porque não tinha cadastro de quem frequentava a pousada. Só tínhamos o retrato falado dele, né? Porém, com essa informação, né, com a informação que foi coletada em Barreirinhas, de uma forma muito inusitada, gente, muito interessante, foi descoberto que o Corumbá, na verdade, esse indivíduo, aliás, o suposto Pedro, ou Rip, o artesão, ele era José Vicente Matias, né? E conseguimos a identificação dele em Goiás. E com isso, descobrimos que a outra mulher que ele tinha ido para Barreirinhas havia fugido dele, que era essa que estava em Goiás, que conseguiu essa informação para nós. E dessa forma conseguimos realmente fazer a divulgação em jornais, né, do Estado, no Brasil inteiro, deste indivíduo que estava sendo procurado, e através de um contato nós descobrimos que ele estava em Bragança, realmente estava no Pará, tinha ido para o Pará, mas não estava em Belém, estava em Bragança, que é uma cidade assim, aproximadamente 250 quilômetros também de Belém. Os policiais, ao chegarem no local, o encontraram, né, numa área onde havia outros ricos, outros artesãos. Ele foi preso de imediato, não reagiu e veio para São Luís. Aqui chegando, começou a investigação, né, continuou a investigação, o interrogatório. Foi colocado ele sobre o trabalho de um psicólogo muito conhecido aqui na cidade também, nessa área. E dali, após todo esse trabalho realizado, inclusive suspeitas, né, que ele havia cometido outros crimes, chegou até um investigador de São Paulo que também estava atrás, supostamente, de um autor do crime de uma russo-israelense, a Catherine, na época, e com isso nós descobrimos que ele havia matado, gente. Ele confessou mais 4 casos, né? Ou seja, ele havia matado 6 moças, 6 mulheres, e estuprado mais 2, né? Inclusive, eu lembro que, conversando com ele, eu perguntei por que que ele não, no depoimento ele disse por que que ele não havia matado essas 2 mulheres. Ele disse o seguinte, ele dizia que ouvia uma voz, né, que mandava ele matar as mulheres. E aquela voz não mandou que ele matasse aquelas 2. Ele resolveu não matá-las, né? Isso já foi em Minas Gerais o caso. E ele, na verdade, ele assassinou todas essas mulheres brutalmente, todas, todas com material contundente, né? Pedaço de pau, pedras, né? E elas tinham tido, ele ganhava a confiança dessas mulheres, levavam para esses lugares ermos, né? Lá matavam. Realmente, todos os locais que ele cometeu esses crimes, normalmente só um que não, eram lugares turísticos, né? Então, lá em Goiás, na Bahia também, ele cometeu esses crimes. E com isso nós descobrimos assim, a barbaridade que esse indivíduo cometeu. Então, o José Vicente Matias, o Corumbá, foi preso pela Polícia Civil do Maranhão. Com sua prisão, foi descoberto 6 crimes. Ele dizia que ouvia vozes, né? E ele provavelmente, ele mesmo afirma que se ele tiver solto, ele vai matar mais mulheres. Então, é importante que esse indivíduo continue preso. A história dele é bem interessante, tá, pessoal? Nós temos aqui o caso mais bem completo, eu falei de forma muito sucinta, tem muita coisa aqui revelada, né, deste livro sobre quem é o Corumbá.
E essa é a história que nós temos hoje no canal A Verdade sobre o Crime, tá bom? Se vocês gostaram, quero que vocês deixem o like no nosso bate-papo e também possa divulgar para os amigos e todos aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro, você vai mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem para mim aqui, que eu enviarei para vocês o livro, tá bom? Então, eu estou fazendo de uma forma que eu quero que esse assunto, esse tema, né, chegue a todos os locais de forma mais fácil. Então, por esse motivo, nós não vamos cobrar o frete, tá bom? Se vocês quiserem, tiverem interesse, é só fazer contato e paga só o livro, eu encaminharei o frete, o livro para vocês sem cobrar o frete, tá bom? É uma forma de facilitar que as pessoas tenham conhecimento, inclusive nós colocamos aqui na capa do livro que esse livro com papel de alertar e prevenir jovens e adultos a não caírem em armadilhas letais de possíveis psicopatas. A forma como ele atraía as mulheres, como ele conseguia a confiança dessas pessoas é justamente a forma que o psicopata atua. E é importante que nós possamos ter esse conhecimento para evitar essa outras pessoas sejam assassinadas e mortas por esses indivíduos. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram, @delegadoafonso com 2 Fs. Estamos à disposição de todos, tá? Um abraço.